Oi, Mônica, de Bom novo. dia. Boa noite. A Boa Agnes já foi noite. aqui rapidíssima. Já mandou aqui, deixa eu esperar só entrar aqui a tela dela. Gente, boa noite novamente. Sejam muito bem-vindos para nossa live muito especial em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, que vai ser amanhã, mas a gente puxou a comemoração para hoje, para a gente fazer essa live, para conhecer mais, né, a história e o case de sucesso dessas duas mulheres incríveis. Bom, vou começar me apresentando. E antes de me apresentar, pedir para você que está aqui, essas 10, 11 pessoas que estão aqui, que vocês encaminhem aí no aviãozinho para convidar mais pessoas para poderem assistirem essa live que vai ser incrível, com certeza. Bom, vamos lá. Eu sou a Ana Marzola, sou formada em administração. Hoje administro um bar, um restaurante e uma pizzaria, entre outros projetos aí que estão envolvida. E um deles é a Junior Achievement. O que é a Junior Achievement, né? Ela é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com educação empreendedora para jovens. Então, a gente tem como missão, né, ajudar esses jovens a chegar no mercado de trabalho mais bem preparados. Porque a gente acredita no poder da educação e no poder do jovem também. Então, a gente faz diversos projetos, né, para esses jovens, né, em idade escolar. Então, desde de educação financeira, empreendedorismo, essa parte, né, de negócios, digamos assim, até ajudar eles a prepararem um próprio currículo para poder conseguir, né, o seu primeiro emprego. Então, a gente tem essa missão, a gente desenvolve esse trabalho em vários estados aqui na Bahia, obviamente é um deles, e a gente depende dos voluntariados, né, que são pessoas como eu, pode ser, né, você também, as meninas, né, para poder tocar esses cursos, né? Para a gente poder ter essa interação com esses jovens, que a gente acredita que é através disso que a gente vai conseguir transformar, né, a sociedade que a gente vive e o cenário que a gente tem hoje. Vou apresentar as meninas, mas queria fazer alguns agradecimentos bem rapidinho. Agradecer ao Instituto Sabin, o grupo Alaí Martins, nosso agradecimento. É um ponto importante a gente trazer aqui também, é que sozinho a gente pode até caminhar um pouquinho, mas quando a gente tem parceiros, quando a gente tem pessoas que acreditam no nosso propósito também, acreditam no trabalho que a gente desenvolve, a gente vai muito mais longe. Então, assim, a Junior Achievement não chegaria até aqui se não tivesse parceiros, empresas que acreditam no nosso potencial, que acreditam também na nossa missão, né? No nosso propósito enquanto instituição. E junto com elas a gente faz essa parceria e através da parceria que a gente consegue levar e impactar cada vez mais vidas, cada vez mais jovens. Então, por isso, esse agradecimento especial ao Instituto Sabin, o Grupo Alaí Martins e também a CDL. Também são os nossos 3 parceiros, entre outras empresas também, não vou listar todos aqui, né, para não cometer nenhum tipo de gafe, mas todas as outras empresas e pessoas também que seguem a gente aqui, que já foram voluntários, enfim, que estão junto com a gente aí nessa missão de transformar o nosso estado, o nosso país, através da educação e através da força dos nossos jovens. Bom, depois da introdução, vou apresentar rapidamente as meninas, vou falar o nome e vou deixar elas apresentarem aqui, porque as duas são bem retadas, como a gente diz aqui, e tem um currículo incrível, então vou deixar, não vou ficar aqui lendo o currículo, vou deixar elas exporem aí o melhor que elas quiserem apresentar aqui. Então hoje a gente tem na nossa live a Mônica. Mônica, pode se apresentar? Sim, boa noite. Primeiro, né, Alana, eu quero agradecer também. Agradecer a Junior Achievement da Bahia. Agradecer ao Martins, que é hoje a instituição, né, a empresa que eu trabalho. E aí você comentou, nós temos nosso braço social, que é o Instituto Alair Martins, que tem assim uma missão super compartilhada de contribuir com o desenvolvimento e o potencial dos jovens. E a gente tem feito um trabalho muito bonito e tem visto que essa parceria realmente ela é importante para a gente ter um impacto social, né? Então, Com assim, eu estou certeza. muito honrada pelo convite de vocês e por poder participar dessa live. E é para mim um prazer dividir esse momento com a Agna Lucy. Vou conhecê-la um pouco melhor agora, mas já quero, né, externar meu agradecimento por estar aqui com você.
E agradecer também a todo mundo que está aqui. Eu vi que entraram várias pessoas amigas da minha família, pessoas que trabalham comigo. Então, assim, obrigada pelo carinho, por estarem aqui, por incentivar e também conseguirem ter estruturado esse tempo para estar aqui com a gente, né? Para falar de um tema tão importante. E aí, falando de mim, assim, eu entendo que na minha trajetória, eu linko muito com a parte do empreendedorismo, até coloquei isso como um case aqui para a gente falar, porque, assim, a gente faz uma série de escolhas, né? Então, desde o início, eu queria ter uma boa carreira e chegar num nível de liderança, eu queria também construir uma família e ter filhos, e aí fazer um pouco de tudo ao longo da minha trajetória, da minha jornada. E aí, a vida me ensinou que são passos, né? De fato, é uma construção. E aí, para isso, a gente precisa ter bastante persistência, porque não é sempre que a nossa vontade vai ser feita no momento que a gente quer. Então, a gente precisa ir conquistando aos poucos. Então, eu sou formada em psicologia, eu fiz essa escolha porque eu amo estar com pessoas, isso está na minha veia, é no meu propósito contribuir com o desenvolvimento do outro, de alguma maneira. Então, eu tive o privilégio de sempre atuar na área de gestão de pessoas, e aí a gente sabe que dentro da gestão de pessoas existe um desafio, porque existem perfis diferentes, e aí cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu modo de aprendizagem enfim, a gente tem a bênção de lidar com diferentes pessoas, né? Com as diversidades em diversos âmbitos. Assim. Bom, e aí, a partir disso, eu fui construindo a minha carreira, sempre voltado para estar na área de recursos humanos e tentando influenciar, seja a liderança, sejam os colaboradores de uma forma geral, para que a gente conseguisse ter, por exemplo, dentro da empresa, uma gestão integrada, para que a gente conseguisse ter uma atuação estratégica e fazer com que as pessoas sejam felizes aonde elas trabalham e possam entregar resultados. Então, assim, tem toda uma mandala que a gente olha, né, e que eu gosto muito de seguir, que permeia valores, que permeia exemplos, que permeia escolhas, e enquanto empresa, a questão de oferecer recursos e capacitação para que as pessoas possam entregar o melhor delas. Então, assim, quando vocês comentaram, você pode falar alguma coisa voltada para o empreendedorismo? Para mim, eu classifico muito assim, que é uma vontade de querer fazer, ter uma ideia, um propósito e sempre partir para a ação, né? Melhorar processos, melhorar algo no nosso dia a dia. Então, no meu trabalho e na minha vida, de uma forma geral, eu tento fazer isso em tudo, assim. Então, seja otimizando os processos, seja buscando tecnologia para nos apoiar e dar mais recursos para as pessoas que trabalham conosco, e assim por diante, né? Como eu disse, na vida pessoal eu fiz escolhas, então hoje eu tenho 2 filhas, e Oh, aí, enquanto um papel de mãe, a gente tem aí uma, uma, uma articulação, um jogo de cintura para lidar com tudo isso, porque aí verdade. tem a família, que é a família da empresa, mas tem a família que é o marido, as 2 filhas, é mãe, né? E aí a gente tem que administrar tudo isso, que é bênção na nossa vida, mas que também exige de nós aí uma energia e tanto. E ter coragem, né, para seguir em frente e para sempre almejar mais, porque eu falo que a gente tem que ser inconformado. A gente Sim, conquista e quando a gente conquistar, a gente dá um próximo passo e tem que ter ambição para ir melhorando aos poucos, né? com certeza. Na minha vida, em geral, eu sou muito segura, assim. Eu nunca dou um passo maior que as pernas, como a gente fala aqui em Minas, né? Porque eu estou em Uberlândia. Mas a gente também não fica parado, não. Então, assim, demos o primeiro passo, tivemos a conquista, vamos em frente. Tem muita coisa que a gente pode conquistar
e o recurso está disponível para todos. Basta a gente identificar o que nós queremos, né? E criar um planejamento, seguir em frente, trazer as pessoas certas para o nosso lado e pegar o melhor que tiver de cada um e ir em frente. Conquistar. Verdade. Verdade, verdade. Você tocou pontos aí muito, muito importantes, assim. Mas eu vou chamar logo a Agna para ela poder se apresentar, para a gente começar esse bate-papo. Quem tiver pergunta também, as meninas já vão se apresentando aqui, a gente vai conversando. Se quiserem, uns 10 minutinhos antes da gente finalizar, eu aviso aqui, vocês vão mandando perguntas. Se for específico para uma ou para outra, vocês colocam aí, e aí a gente vai conduzindo assim esse bate-papo entre meninas. Agna, agora se apresente. Vamos lá, primeiro boa noite, né, novamente. E assim, é um prazer grande, eu queria agradecer bastante o convite, né, o Junior Arquivos, a gente aqui, o Grupo SEIB, através do nosso braço social, o Instituto SEIB, né, então a gente abraça, né, acho que assim, são várias causas e a gente tem muito forte esse aí para fazer. E a gente, né, falando um pouquinho de mim, e que ele termina coadunando, eu sempre digo que o propósito é muito importante quando o propósito da gente coaduna com o propósito da empresa que a gente trabalha. Com certeza. Né? Então, eu acho que assim, isso é que faz a verdadeira felicidade. Eu sou farmacêutica bioquímica, né? Formei em farmácia bioquímica. Inicialmente, eu entrei muito na área técnica, fiz mestrado, doutorado, tudo na parte de desenvolvimento de imunicários, né? E terminei enveredando para a área de qualidade e depois para a área de gestão. Então, eu brinco que eu sou um ser humano sempre em construção, porque eu estou sempre em busca de algo, né, que possa estar, principalmente dentro do propósito que é mudar e melhorar a vida das pessoas. Então, eu tenho esse propósito, e o propósito da empresa, do Grupo SEIB hoje, é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, eles se casaram isso. É interessante que quando eu entrei no SEIB tem 3 anos, e a minha vida inteira, eu trabalhei, aí voltando muito na parte de empreendedor, como eu tinha a minha própria empresa, e para mim foi muito mais, eu sempre já tinha feito trabalhos no SEIB com a minha empresa, né? Então, eu fazia auditoria de qualidade, consultorias, e quando eu recebi o convite para ser executiva do SEIB, para mim eu fiquei assim, nossa, eu vou mudar, eu vou sair, e o empreendedorismo. Aí eu acho que assim, é interessante, importante a gente ver isso, que você pode ser um grande empreendedor dentro de uma empresa, somente as empresas que te possibilita isso, né? Então, assim, eu acho que termina sendo um trabalho bem, bem interessante em cima disso. Então, eu estou há 25 anos na área de gestão já. Então, hoje eu faço a gestão regional do SEIB aqui no Nordeste, então eu respondo pelo Nordeste. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 filhos dogs, tenho 2 doguinhos. Que faz parte também muito da... São os nossos filhos peludos, né? Tenho 2 filhos peludos, né? E assim, o grande ponto, tenho essa veia bastante da gente estar melhorando, de estar promovendo, de estar inovando e estar buscando o novo. Eu sempre coloco assim, eu sou um ser humano em construção e curiosa para tudo que tem por vir. Então, aí agora também bastante curiosa por todo esse nosso papo aí gostoso. Massa, gostei muito de conhecer vocês, um pouquinho da história. Vou fazer algumas perguntas aqui para a gente ir batendo papo. Bom, eu queria saber, assim, se na trajetória porque quando a gente vai falar onde é que começa o nosso lado empreendedor, como é que a gente fala assim, não, eu sou empreendedor, então eu estou empreendendo. Geralmente a gente tem um marco, né? Alguma coisa ali que acontece que a gente fala, caramba, é isso. E aí eu queria saber, assim, qual foi esse marco para vocês? Assim, quando é que vocês... qual foi o momento que vocês se sentiram assim, poxa, eu sou empreendedora? Assim, essa postura de empreendedora, eu tenho empreendedorismo dentro de mim. Aí eu queria saber, assim, a primeira pergunta. Começo? Fique à vontade, fique à vontade. Aqui a gente é livre.
Na verdade, isso aí começou muito cedo para mim. Desde criança eu tinha essa veia empreendedora e essa vontade, principalmente um pouco da parte também de ser comerciante, de buscar. Então, assim, eu lembro, eu morava no interior, numa cidade pequena, e minha mãe, na época, era distribuidora regional da Avon, na época. E eu, com Ah, massa. 8 anos, 9 anos, eu era a principal vendedora dela. Então, a pessoa que Que vendia. legal. E aí depois continuei muito, então eu brinco assim, eu tenho até dentro da parte do trabalho infantil. Com 15 anos eu abri uma loja de roupa em Feira de Santana e aí comecei. Por isso que eu falo assim, quando eu entrei para ser executiva, para mim foi muito diferente e que realmente só bateu mesmo porque dentro, né, hoje a empresa, ela existe. Todos têm que ter um olhar de dono. Então, nós temos o olhar de dono, temos o olhar de empreendedor. Então, é uma empresa que tem tudo a ver com o empreendedorismo feminino, porque foi nascido por 2 mulheres super empreendedoras. A nossa presidente hoje é uma mulher também empreendedora, né? Nós temos hoje 75% da liderança também é feminina e a gente tem Massa. exatamente esse ponto. Então, cada um supervisor, um líder de uma unidade, ele sabe que ele é o dono daquela empresa ali, ele é o dono daquele pedaço. Então, eu acho que assim, essa veia de empreendedorismo, ela veio desde cedo. Para mim, ela começou desde cedo, essa vontade de estar realmente fazendo essa modificação na vida das pessoas através do empreendedorismo e da inovação. Massa, bacana. Que referência boa esse tanto de mulheres, né, na liderança. Com certeza. Muito bom. No meu caso, assim, eu não tenho um marco no sentido de empreender na linha de estar à frente de uma empresa, de um Sim. negócio, abrir um negócio, uma startup, mas muito no sentido de atitude, sabe? Sim. Então, assim, eu nunca esperei as coisas acontecerem. Então, assim, eu sempre fui aquela que liderava, por exemplo, na escola, aquela que puxava e liderava o trabalho, aquela que apresentava, aquela que falava que ia falar primeiro. E aí no trabalho também, muito com essa sensação de dono, que eu tenho que fazer alguma coisa, de que se não tá bom tem que resolver. Então, assim, não é aquilo, não, fala com a área tal, com a área tal, não, vamos ver seu problema e vamos resolver aqui, né? Não vamos continuar seguindo com o problema ou com o empecilho em outros setores. Então, assim, eu percebo durante a minha trajetória muito esse movimento Sim. de atitude, de iniciativa. Não no sentido de empreender abrindo negócios, mas no sentido da habilidade e da atitude que o empreender em si ele tem, né, na sua essência. Com certeza. E é um ponto que a gente sempre, toda oportunidade que a gente tem, né, a gente sempre gosta de desmistificar que é isso, assim, né? Que você acho que parte da postura empreendedora, né? Que é muito mais o nosso comportamento e não necessariamente você ter um CNPJ, né? Eu sempre gosto assim, de trazer, porque as pessoas acham assim, é só empreendedor quem tem um CNPJ. E não necessariamente, né? Quando você tem um CNPJ, você é um empresário, mas você pode empreender também. Você é empreendedor pela sua postura, pela forma que você conduz, soluciona problemas, né? Se porta ali no seu trabalho, seja ele você, né, sendo o líder, digamos assim, né, o dono, ou você trabalhando em outra empresa, que é aí o que a gente chama o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Que é quando a empresa, que aí é um ponto fundamental, assim, quando a empresa ela dá espaço para que as pessoas, elas de fato, se sintam como donas da empresa, como parte daquilo dali, né? E elas, a partir desse olhar, elas consigam ter essa postura empreendedora dentro da empresa. Então, eu acho interessante ouvir as duas, porque são os dois retratos que a gente tem. Assim, tem muita empresa grande, multinacional, né, que dá espaço, né, e tem várias pequenas startups, núcleos, às vezes não é uma empresa, mas tem pequenos núcleos de desenvolvimento, né, o que a gente chama geralmente de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para, às vezes, para coisas específicas de gestão, às vezes para produto também. Então, é bacana desmistificar isso daí, né? Essa confusão que as pessoas fazem às vezes, assim, né? A gente não deixa de ser empreendedor porque não tem um negócio.
Acho que a postura é o principal, digamos assim. Mas eu queria, assim, outro ponto que eu queria que a gente conversasse vocês sentiram alguma, assim, dificuldade ao longo, né, da trajetória de vocês? Por ser mulher, vocês viveram isso, assim, talvez um questionamento com relação à capacidade de estar ocupando aquele cargo, assim, ou não, assim, vocês nunca passaram por situação nenhuma, assim. Isso ao longo da vida, não necessariamente dentro de empresa em si, mas ao longo da vida, né? Fazendo Uhum. negócios, enfim. Já vou, hein? Então, assim, do meu lado é muito sutil, assim, mas sim, e principalmente relacionado à maternidade, tá? Então, assim, aquela questão de que por conta da maternidade o desempenho vai ser diferente ou vai ser reduzido. E aí, assim, tanto foi mais na minha primeira gestação, né? Mas assim, ela existe, assim, e não só por parte de homens, é geral, assim. Sim. E aí eu gosto muito de falar que tá aí, acredito que todas as mulheres elas devem sofrer ou passar por algum tipo de situação, seja homens tentando resumir a nossa fala para falarem para outros e parecer que eles se entendem melhor do que nós, ou seja, para a questão da própria maternidade, né, que a gente é menos produtivo, ou N outras situações que existem, mas eu gosto muito de lidar com a forma como a gente faz a partir disso, assim. Então, eu sempre encarei com naturalidade, nunca absorvi, nunca peguei para mim, assim, e segui em frente, sempre devolvendo para o outro o máximo que eu tenho, assim, a minha máxima capacidade e potencialidade. Então, dessa forma foi com tudo, assim. Eu confesso que já passei por situações de já ouvir muitas coisas que eu não gostaria, mas tudo bem, né? Isso está muito mais no outro do que em mim. Então, eu segui em frente e fui feliz, assim, não deixei que isso impactasse nem nos meus sonhos, nem na minha conquista, e nem na minha jornada. Então, foi dessa forma, assim, mas o máximo foi relacionado à maternidade, no meu caso. E, Rapaz. Negócio complicado, né? Eu não sou mãe, né? Mas a gente ouve muitos relatos, né? De você, principalmente, sei que você falou, né? De produtividade, de não vai ter tempo, não vai conseguir entregar, entendeu? Às vezes a pessoa tem 16 horas de parto, meu amigo. Você tá querendo dizer que não vai conseguir fazer um relatório, entendeu? Assim, horas de parto. A gente administra tantos papéis, né? Assim, Pois a gente é. dá conta da casa, a gente dá conta do trabalho, dos filhos, da escola, a gente consegue estruturar o dia todo e, enfim, planejar tudo, tudo acontece e nada para, né? Muito pelo nosso planejamento, pela nossa força. E ainda assim, né, tem algumas pessoas que ainda pensam, não, isso vai impactar e vai dar errado em algum momento, né? É, então, pode falar aí, né? o meu, na verdade, eu acho que assim, eu nasci, minha família tem três irmãs, nós somos uma casa só de mulheres, digamos, meu pai e minha mãe. Nossa! Então são quatro mulheres. E aí depois vieram mais três netas e só por último que veio um menino. Então, assim, eu brincava que lá não era nem a casa das 7 mulheres, era a casa das 8 mulheres. Então, então a gente terminou tendo esse ponto onde as mulheres dominavam e assim. Dominavam. Então, acho que a gente terminou tirando um pouco essa parte dessas barreiras e a gente foi conquistando. Então, todas foi seguindo o caminho e buscando e correndo atrás, né? Então, assim, mas lógico que existe. Quando eu entrei muito mais na área técnica, digamos assim, na área científica, quanto cientista, eu não sentia muito.
Na área de negócios é maior, né? Então, assim, muitas vezes você está em uma mesa que só tem homem, então existe, você precisa, às vezes. Mas você vai seguindo exatamente o seu caminho e vai impactando. Agora, o mais incrível aqui, assim, o maior preconceito que eu já tive sentindo em relação à parte da mulher por exemplo, eu tinha um determinado carro e eu entrei em um grupo de WhatsApp daquele carro. Só que terminava tendo, praticamente de mulher, só tinha eu e minha irmã. Os outros eram todos homens. Mas a gente queria entrar para poder entender. Muitas vezes você tinha um problema no carro, melhoria, escolha o que tem o objetivo do grupo. Só que como é um grupo masculino, eles começam a trocar e começar a colocar, tipo, sair, desvirtuar o grupo, colocando foto de mulher. Do objetivo. E era o tempo inteiro, as pessoas tinham que chamar atenção, os moderadores do grupo tinham que chamar atenção por conta disso. E isso realmente é algo que a gente ainda vê muito quando você termina tendo essa... Né? Então, que aí eles acham um pouco como se fosse um mundo masculino. Mas eu também procuro exatamente, se a pessoa olhou lá, eu vou seguir adiante, vou mostrando, então a gente vai mostrando através de resultados, através de competência, e vai buscando. Então, eu não deixo que isso tome meu caminho, não. Eu tenho uma minha trajetória e a gente vai lá. Então, desde pequena, eu segui assim, não foi porque meu pai não tinha filho homem na época, ele queria ensinar a dirigir trator, a gente aprendeu. Então, estou vendo aqui a minha irmã que montava o cavalo melhor do que qualquer menino da cidade, comecei a dirigir também. Que massa! Então, a gente tirou um pouco disso, mas realmente é incrível que hoje em dia a gente ainda vê em relação, às vezes, na maternidade. E graças a Deus, assim, hoje eu tenho... A nossa empresa, ela faz exatamente o contrário. A gente comemora quando a pessoa fica grávida. Existe a comemoração imensa lá, né? Então, a gente sempre brinca, chega um novo seibiano, né? Então, acho que é muito legal isso. Então, isso também faz uma diferença grande. Então, a gente tem... Porque é uma empresa de alma feminina. Então, a gente tem que estar, a gente sabe, né? Sempre a dor e a delícia de ser mulher. Verdade. Como você já trouxe, assim, né, como você já trouxe um case, digamos assim, né, lá do Saving, eu queria perguntar para vocês, assim, tem algum case que vocês queiram compartilhar, que tenham conexão, né? Você já trouxe aí, a Agna já trouxe aí algumas coisas, né, que vocês praticam lá, né, que é pró-mulher, né? Que incentiva a mulher, que não fica, coitadinha dela, não, né? Coloca ela pra cima. Porque às vezes a gente tem essa... ou você não é capaz, ou você é coitadinha. Aí a gente fica nesse... As pessoas rotulam a gente assim, ela não vai ser capaz de fazer isso. Então, coitadinha dela, aí não vai dar conta. E eu acho massa trazer histórias de empresas, até pra gente trazer, né, essa questão do intraempreendedorismo, que não ficam nem nessa parte, nem na outra, que conseguiram a terceira via, né? Que é usar a potencialidade da mulher. Vamos usar o que ela tem de melhor. Vamos usar o que a mulher pode oferecer de melhor. E aí eu queria saber de vocês têm algum case, pode ser algum processo interno, ou algum evento, ou algum, momento que vocês tinham lá dentro da empresa de vocês que... promovam a mulher, né? E levante essa bandeira do empreendedorismo feminino. No Martins, recentemente, a gente teve um programa de trainee, porque, assim, o Martins é hoje um atacado distribuidor, né? Assim, prioritariamente, 80% do nosso público é da logística. Então, a gente tem um público também predominantemente masculino, né? E aí... A gente fez um programa de trainee recente, e aí, em geral, geralmente nas seleções vem mais homem mesmo, muito pela própria formação, pelo escopo do negócio, naturalmente. E aí, esse programa de trainee, nós tivemos muitas mulheres. E aí, assim, mulheres fortes, empoderadas, extremamente competentes, e que assim, deram um show no processo seletivo. Os nossos gestores ficaram, assim, surpreendidos pela potência no sentido de capacidade de interlocução, de inteligência, enfim. E, inclusive, foram as primeiras que a gente efetivou como supervisores, né, no cargo de liderança, e elas estão indo super bem. Então, assim, foi um case recente
e que a gente teve uma grata surpresa, porque nos anteriores, naturalmente vieram mais homens, e nesse as mulheres dominaram, e dominaram assim com muita maestria, e fizeram assim os homens quebrarem paradigmas no sentido de colocar as mulheres nas diversas áreas, assim, independente se é separação, se é produção, se é gestão de frotas, enfim, independente se vai lidar com motorista ou com qualquer tipo de público, a mulher não tem limite, né? Não existe isso. E aí isso foi de novo comprovado com esse programa. Então, assim, a gente ficou super feliz. E foi um processo natural, não foi nem provocado, que foi melhor ainda, né? Pô, massa, bacana. Muito legal. Então, Eles lá começaram a na, disputar as mulheres. Ai! Na verdade, a gente tem lá não sei, porque assim, na área de saúde, ela tem uma peculiaridade de você ter mais mulheres do que homens, né? Então, isso é normal. Então, na maior parte de algumas organizações de saúde, tem mais mulher do que homem. Mas no nosso caso, além, não só em relação aos colaboradores, mas também os colaboradores em liderança, a gente tem também, praticamente quase 80%, 75%, tanto nacional quanto aqui também, aqui no Nordeste. Então, a gente tem aqui as mulheres. Então, acho que, como eu falei, assim, a gente ter a alma feminina termina já abrindo isso. Então, você já tem as duas fundadoras hoje, que são pessoas de referência, né? Mesmo elas não estando mais na operação, a gente teve uma governança onde a gente tem uma presidente que também é mulher. Nós temos muitos cargos de diretoria. Hoje, as nossas gerências regionais de relacionamento, nós somos... E aí, o que é legal? Nós somos hoje 4 mulheres também, então tanto aqui do Nordeste, quanto do Norte, do Sul e do Centro-Oeste, somos mulheres. E assim, o mais legal também é que a gente trabalha muito a parte da diversidade, não só em relação à mulher, mas também em relação à idade, em relação... Então, hoje nós temos isso muito forte. Então, como tem tanta mulher, a gente tem hoje auxílio enxoval, tem o chá de Massa. bebê que a gente já fornece. Então, a gente já tem ali o comemorar, o entender o momento, né, da mulher, a necessidade de alguns momentos. Fomos logo no início lá a ter os 6 meses de licença antes da... Então, assim, a gente tem todos esses processos com esse olhar focado bastante na mulher e na diversidade. Né? Então, a gente tem esse ponto. Eu brinco que, e não só em relação à diversidade, como coloquei assim, só de sexo também, hoje a gente contrata, a gente estava colocando 50 a mais, a gente contrata bastante pessoas acima de 50 Massa. anos, né? Então, a gente tem todo esse... Não existe a gente ter hoje, dizer assim, com aquele padrão do que é. E eu acho que isso é o que faz o SEIB, é o que faz o SEIB ser especial, né? Então, faz o grupo ser especial, e aí a gente tem juntos, né, todos os modelos de construir o futuro da instituição junto. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a gente entende, acho que até a forma, os afetos são diferentes, porque, queira ou não, a gente traz isso para dentro da organização, para o clima organizacional. Isso é verdade. Pô, achei muito bacana os dois cases, assim. Eu fico feliz, sabe, quando eu vejo histórias assim, porque eu acredito muito que as histórias têm o poder de engajar outras pessoas também, sabe? Acho que quando a gente chega lá, a gente não chega sozinho, a gente traz outras pessoas também pra vir com a gente, porque a nossa história inspira outras pessoas, sabe? E muito por acreditar nisso, eu queria saber, assim, de vocês. Teve alguma figura feminina, mãe, enfim, alguma amiga, às vezes alguma liderança que, como eu posso dizer, impulsionou vocês, de certa forma, dentro dessa jornada de vocês aí, do mundo do empreendedorismo, né? Empreendedorismo corporativo, né? Existe alguma figura, assim, que no momento, em algum momento, pode ser no início ou agora, deu um start, assim, de vocês, tipo assim, olha... Seu potencial tá aí, sabe? Só vai. Porque, assim, por que eu tô perguntando isso? Porque, às vezes, eu sinto, né, que a gente tem, né,
uma leva, digamos assim, de mulheres que cada vez mais têm se mostrado. E às vezes falta só alguém falar assim, né? Ou você tem potencial para isso, vai lá, vai que você consegue, né? Não ouça isso daqui, sabe? Não ouça o que as pessoas estão falando, foque em você que você vai conseguir. Acho que às vezes a gente só não sabe que a gente é capaz de fazer aquilo. Fica com aquelas travas. E principalmente a gente, né? Mulher, que a gente ouve muita coisa. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Esse não é ambiente pra você, esse é ambiente de homem, né? Tem que se vestir assim, não pode se vestir dessa forma. Se vestir assim, descredibiliza. Se falar assim, né? Tem aquela série como eu posso, de comandos que a gente tem que seguir, entre muitas aspas, né? Que falam pra gente seguir. E acho que isso amarra, às vezes, né? A gente, né? E no meu caso, assim, minha mãe sempre me impulsionou muito, assim. Então ela sempre quebrou barreira pra mim. Vai lá, consegue. Vai e faz. Ah, tô insegura. Vai assim mesmo. Então ela é essa figura pra mim, né? De sempre de estar quebrando ali, de estar quebrando barreira pra que eu realmente mostre meu potencial. Eu acho que isso acontece também com outras mulheres. Eu queria saber se tem alguma pessoa assim pra vocês que teve esse papel também, outra mulher. No meu caso, acho que é muito similar a você, assim. Aqui na minha casa é assim, sou eu e minha irmã, somos só nós duas, mas também é uma família de mulheres, né? E a minha mãe foi muito essa figura, assim. Os meus pais se separaram quando eu era muito pequena e a minha mãe conduziu isso de uma forma super forte e pioneira, assim. Na época, ela tinha uma situação financeira, né, um pouco mais complicada, mas nem por isso deixou de investir nos nossos estudos, em dar o melhor para nós. Então, assim, sempre ela foi essa pessoa que deu a força, que direcionou, que estava ali apoiando. E eu sou a mais nova, então eu tenho uma irmã que é mais velha 7 anos. E ela também é uma figura de muita referência, porque aí da mesma forma como minha mãe sempre esteve presente, mostrando pra gente que ela dá conta, independente de qualquer cenário, porque eu me lembro assim, ó, de ir para a escola com ela quando eu era pequena. Então eu ficava na biblioteca, eu dormia na sala junto com ela. Era muito divertido. Teve até uma história, só abrindo um parênteses, do pessoal com medo de eu contar que eles estavam olhando na hora da prova, sabe? Assim. E eu ali pequena, será que ela vai contar tudo pro professor? Porque ela não tinha com quem me deixar, então eu ia com ela para onde ela fosse. Então, assim, isso nunca foi um impeditivo. E aí, assim, da mesma forma como ela impulsionou, eu e minha irmã também, né, foi para o mundo, hoje mora fora do Brasil, também conquistou uma série de coisas, e isso, de novo, reforçou para mim essa questão de que a gente consegue, né? Então, assim, é claro que a gente precisa olhar, né, e com cuidado, ter as pessoas certas do nosso lado, ter uma rede apoiadora, mas assim, nada nos limita. A gente tem toda a capacidade, todos os recursos para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu destacaria as duas, porque elas são grandes referências e fortes, né? Estão aqui do meu lado e estão muito, muito presentes. E me impulsionaram muito, em todos os sentidos, tanto pessoal quanto profissional. Massa, é emocionante. Ai, amo ouvir histórias. Então, na verdade, eu acho que eu termino tendo um pouco uma coisa de retalho em relação a algumas pessoas que me influenciaram bastante, algumas mulheres que... E, assim, eu tenho também um ponto. Primeiro, eu tenho irmãs que são irmãs mais novas do que eu e que tinha sempre, na hora que você vai desbravando e você vai girando um exemplo e você termina, ela, não, você faz isso, então você vai se encorajando cada vez mais para você ir buscando o seu caminho, né? A minha mãe, em cima muito da doçura,
cultura da forma, né? Que, tipo, que você consegue as coisas de uma forma leve, de uma forma doce. Então, isso terminou também me ajudando bastante. E, assim, eu até olhando aqui agora os comentários, passaram aqui duas pessoas que trabalham comigo, tipo, que também me incentivam bastante. Então, são a Suzane, a Helena, falando aqui. Então, assim, você nota que não, vamos lá, não sei o que a gente... Então, você termina, quando você vai sentindo referência, você vai sentindo, como você, nossa, você vai sentindo tendo poder, né? Então, você, não, eu posso, eu Verdade. consigo, e você acha que vai te dar coragem isso. A fundadora do SEIB também, a Janete, acho que me ajudou muito em relação ao brilho nos olhos do realizar. Eu a conheci durante... Ela é farmacêutica bioquímica como eu, a gente se conhecia em congressos, e assim, desde o SEIB pequeno ainda, aquele brilho nos olhos de mostrar, de saber que a gente colocando as pessoas no centro ali, aquilo vai dar certo e que a gente precisa cuidar das pessoas para que o negócio ande mais. Então, isso tudo me influenciou bastante de que eu pudesse estar seguindo o meu caminho. Então, eu acho que assim, eu tiraria um pouquinho de cada dessas pessoas que realmente influenciaram para a gente perder a coragem e voar, né? Uhum. Foi lá dar a coragem bastante, perde o medo e voa. Você trouxe um ponto até eu gostaria de falar aqui, Alana, porque assim é, é importante pessoas que impulsionaram a gente, né? E tem pessoas que mantêm a nossa jornada para que a gente continue firme no propósito, né? Então, quando a Agna Lucy trouxe, é bem isso. Eu queria reforçar também, assim, o meu time ele é todo de mulheres. E eu tenho pares, né? Pessoas que trabalham comigo que também são mulheres extremamente fortes. E aí é isso que você comentou, assim, no dia a dia a gente vê as histórias, vê a luta de cada uma e a gente se fortalece. Então, assim, é claro que para que a jornada ela se mantém, eu particularmente agradeço. Então, assim, várias pessoas do meu time estão aqui, que eu também estou vendo no comentário, pessoas que trabalham comigo. E aí, assim, eu tenho que agradecer, porque elas me incentivam no dia a dia, me mantêm no meu propósito, no meu foco. E eu as admiro muito, porque são forças, são exemplos e têm histórias também muito bonitas. Da mesma forma como as parceiros. Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa de jovens dentro do Martins, e que aí a gente trabalha não só o desenvolvimento desse jovem, mas o desenvolvimento da família inteira. E aí, quando a gente vai conhecendo, né, a história de cada família, como que ela se constrói, a estrutura, a gente valoriza muito do que nós temos e a gente consegue também estimular e influenciar de alguma forma para que essas mães, né, ou essa família como um todo, continuem firmes para criar bem os filhos, para continuar caminhando, conquistando, acreditando de que podem ter outras opções, outros futuros, né, outras conquistas. Então, assim, tudo isso no dia a dia vai fazendo uma amarração para que a gente continue ainda mais forte, né, nessa jornada, porque a gente sabe que a gente tem influência e que as pessoas também nos ancoram, né, estão ali com a gente sempre. Então, Isso é é muito verdade. importante a gente agradecer também. Isso é verdade, isso é verdade. Acho que quando você tem a noção, assim, que de certa forma a sua história, às vezes é o desafio que você está enfrentando, que você está ali, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? Fica naquela angústia, né? Quando você olha para o lado e você vê uma pessoa ali torcendo por você e acreditando, às vezes, mais em você do que você mesmo naquele momento, eu acho que isso dá um impulso maior pra gente, sabe? De falar, não, é isso aí, vamos, chama pra si e resolve ali, enfrenta o desafio. Acho que é um ponto assim que eu vejo que casa com o dia a dia também, né? Porque às vezes o dia a dia acaba sendo muito pesado, né? Porque a gente tá falando aqui de cargo de liderança, que tem uma responsabilidade muito grande. A gente fala assim, sorrindo, é maravilhoso, é lindo, a gente ama a equipe, mas o dia a dia é exaustivo, no sentido de você ter que desprender muita energia, né? Então você tá ali lidando com pessoas,
você tem várias situações que você às vezes tem que resolver, você ali é a pessoa que vai, né, desatar os nós que vão acontecendo ao longo do percurso. E isso exige muito, né? Energia, exige muito da gente estar pensando ali. Eu acho que quando a gente tem esses pequenos momentos, né, durante a nossa semana, né, os nossos dias, de ver outras pessoas também que estão ali, né, ou que confiam em você, tipo assim, tá pegando fogo, mas ela tá tranquila porque Mônica tá ali, né? Porque ela sabe, confia em você, porque ela sabe que se tem você, vai dar certo. Assim, se ela tá envolvida, então vai dar certo, preciso ficar tranquila, né? Então, acho que isso também dá um gás, assim, né? A mais pra gente, digamos assim, no dia a dia. Vocês percebem isso também? Eu vejo isso no meu trabalho. Muito, muito, assim. E isso me dá força, me dá energia, me dá alegria. Então, assim, para mim é alegria, assim. Eu falo sempre para elas que elas são bênçãos e eu agradeço demais, porque, assim, de fato, tem muitas situações desafiadoras, né? Muita coisa que tá ali no dia a dia e que existe, que bom que existe, porque aí justifica a nossa presença. Mas é que assim, fica mais leve, mais gostoso quando a gente tem esse time que se envolve, que está se apoiando, se ajudando, que tem esse elo, né? Que quer crescer junto. Então, fica muito melhor, muito mais gostoso. É um combustível que a gente para que a gente possa realmente faz toda a diferença, né? Então assim as pessoas ali no dia a dia, o brilho nos olhos, a vontade de fazer cada vez melhor, e eu acho que isso foi bastante fortificado agora na época da parte de pandemia, principalmente a gente que trabalha na área de saúde, né? Então a gente precisou estar ali muito, um apoiando o outro, um junto, porque tem que estar linha de frente. Então eu acho que isso fez uma grande diferença, né? Então é essa união, esse brilho nos olhos, esse gostar, esse propósito, acho que é o que fez cada vez mais é o nosso combustível para poder seguir sempre adiante e buscar cada vez o melhor, né? Você tocou nesse ponto, eu tava lembrando, assim, né, que quando eu recebi o convite de ser mediadora da live, eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, vou pegar, né? Vou pegar esse desafio, né? Porque pra mim é um desafio, né? Eu sou mais nova que vocês, tenho 25 anos, ainda tenho muita coisa para trilhar aí, para chegar no nível de vocês, assim, né? De complexidade, enfim, né? De rotina, de responsabilidades. E aí eu fiquei pensando, né? Sobre a representatividade dessa data, né? Lendo um pouco sobre vocês. E eu me vi assim, né, voltando um pouco, eu falei sobre o marco, né, eu tenho dois grandes marcos, são assim, né, o ano de 2017 e o ano de 2021. 2017 foi quando eu tive, acho que uma das melhores experiências, né, com o empreendedorismo, relacionado a propósito, a educação, etc. E 2021 foi o pós-pandemia, né? Tá sendo, no caso, né? O pós-pandemia. E eu vi, assim, que o que me fez continuar forte, né? Dentro dessa minha jornada no empreendedorismo, foi muito, assim, ter a crença e a certeza de que, mesmo que as coisas estivessem difíceis, eu via que eu faria diferença ali naquele ambiente, né? Que eu não poderia deixar de estar ali, não poderia deixar de entregar, né, o que eu tenho de melhor para o mundo. E aí, quando eu falo mundo, é o nosso mundo, né, ali, o ecossistema que a gente tá ocupando. E isso ficou muito claro, assim, para mim. Eu falei, poxa, essa é a minha força motriz, assim, eu creio que eu sou importante naquilo que eu faço, sabe? E eu não posso deixar de mostrar isso, de entregar isso para outras pessoas e de impactar outras pessoas. E aí, como eu fiquei com essa reflexão, eu queria saber de vocês, assim, no momento mais difícil que vocês tiveram ao longo, né, dessa jornada, assim, qual foi a força motriz, o que fez com que vocês continuassem em movimento e continuassem, né, persistissem, apesar do desafio, das dores, né, das situações difíceis que vocês enfrentaram? Eu tô. Opa, ela caiu, vou chamar ela Caiu? aqui de novo. Caiu. Tá. Então eu vou falando. Olha, Pode falar. Posso falar? Tá. Pode. Assim, uma força que é permanente na minha vida são as minhas filhas.
né? Então, assim, elas são forças que me impulsionam a ser uma pessoa melhor, a fazer tudo o que eu faço da melhor forma possível. Para ser exemplo, para, enfim, para influenciá-las, para que elas também tenham tudo de melhor e sejam melhores, enfim, assim sucessivamente. E uma outra força que me move muito são as pessoas em si, assim. Quando eu tenho contato com as outras pessoas e eu posso contribuir, nem que seja ouvindo, como você falou, dando o seu melhor. Então, assim, o melhor às vezes que a pessoa precisa é um ouvir atento, é uma palavra amiga, é um telefonema. Então, assim, não precisam ser grandes coisas, assim. Sim. Então, para mim, assim, estar com as pessoas e entender que de alguma forma eu posso contribuir, isso é uma força. Então, assim, apesar das dificuldades, eu sei que vai ter sempre alguém próximo ou distante que eu possa influenciar ou que eu possa contribuir e que se eu fizer isso, eu vou estar satisfeita, eu vou estar feliz. E aí, assim, no meu íntimo, tem muito a questão das minhas filhas, da minha família, né? Então, assim, a minha família é uma super força que me impulsiona a ser sempre melhor enquanto pessoa e a sempre estar em constante movimento, querendo conquistar, querendo ser melhor em todos os âmbitos da vida, assim, sendo bem sucinta na resposta. Boa. Massa. Então, o meu, na verdade, assim, durante essa época da pandemia, foi um momento extremamente difícil, né? Para quem tá, meu dog latindo aqui do lado. Foi Fique tranquila, ele também é bem-vindo, fique tranquila. O meu tava um pouco antes da live, meu Deus, por favor. Não late não, só agora, por favor. Então, foi um momento extremamente difícil, né? E assim, nós fomos o primeiro laboratório a desenvolver o teste do PCR para o Covid. E a gente sabia que as pessoas precisavam da gente. Meu telefone era 24 horas. Então, assim, para mim, a minha força motora era para que eu pudesse estar ajudando as pessoas. Então, assim, as pessoas estavam ansiosas, então você tinha pessoas com sintomas, então ela não queria, muitas vezes, para ir no hospital direto, você precisava elucidar aquilo. Então, assim, esse momento, a minha força mesmo de ficar, foi um período bem difícil, bem complexo, porque a gente estava ali na frente, a gente estava vendo também o medo, você ficava sem ver seus pais distantes, né? A gente lá sabendo, você falava falava com minha mãe e meu pai no telefone, não aguentava mais ficar dentro de casa. Então era tudo muito complexo, mas mesmo assim você tinha que estar muito bem para que você pudesse estar cuidando das pessoas, para que você pudesse estar dando retorno rápido, né, para poder trabalhar um pouco a ansiedade das pessoas e também em relação à parte da equipe, porque a equipe também estava com medo. Então, a minha equipe estava lá, ele estava fazendo a coleta, ele tinha que ir lá, então ele coletava a pessoa que estava doente, estava com medo e você precisava estar junto e próximo para dar esse apoio, para que a gente... Então, foi um momento bem difícil, mas o que faz a diferença é a gente saber que a gente estava fazendo aquilo e estava fazendo para o bem das pessoas, estava indo em cima do nosso propósito, que era cuidando realmente das pessoas. E, graças a Deus, eu acho que o momento vai se passando. A gente espera agora, com esse número né, com esse percentual já de vacinados, que o Brasil realmente saia melhor dessa, a gente não retome como nos outros locais, mas não foi fácil. É você ver tanto perdendo pessoas, né, da família, eu perdi meus sogros durante o período, e aí você vê também colaboradores perdendo pessoas da família, e você tem que estar muito forte. Mas a gente saber que a gente fazia a diferença para as pessoas naquele momento foi o que foi fundamental. Caramba, incrível. Eu lembro assim, eu não sou da área de saúde, né? Eu sou da área de bar e restaurante. A gente não parou, a gente teve que trabalhar ali, né? Ficou trabalhando, claro, né? Muito restrito, mas continuou trabalhando.
E você vê o medo, né, no olho das pessoas mesmo, né? E até a gente mesmo, assim, acho que quando teve, assim, o fechamento, todo mundo tomou um baque, assim, porque foi muito abrupto, né? Então, num dia você tava lá, todo mundo, né, no bar, conversando, daqui a pouco, bom, não pode mais, e aí todo mundo teve, né, acho que aquele choque, a gente lidar com o medo dos outros também é um desafio, assim, bem complexo mesmo. Mas, vamos lá. Meninas, vou perguntar aqui pro pessoal. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para as meninas, eu vou chamar meninas, né? Ah, isso é ótimo. Garotas. Vou ficar. Eu não sou muito fã de formalidade. A gente tem que, né? Acho que formalidade às vezes acaba afastando a gente. A gente tem que estar junto. Isso, com certeza. Se vocês quiserem fazer pergunta, quem quiser fazer pergunta para uma das meninas, para as duas, enfim, fiquem à vontade. Coloquem aqui no chat, porque daqui a pouquinho a gente vai finalizar a live. Infelizmente, por mim, a gente ficava aqui horas conversando. Mas o papo tá muito bom, tá bem bacana, mas a gente tem nosso horário de encerrar. Então, quem tiver pergunta, já aproveita aí esses minutinhos finais. Enquanto eu vou fazer minhas últimas perguntas, vocês colocam aqui no chat e eu falo com elas. Bom, minha última pergunta para encerrar, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido, é assim, para vocês deixarem uma mensagem para jovens, principalmente os jovens, né? Não só eles, mas os jovens, já que é o público que a gente atende. Uma mensagem que vocês queiram deixar para esses jovens, principalmente para as mulheres, para as meninas que estão assistindo a gente aqui ou que vão assistir amanhã, né? Que a live vai ficar salva. É um recado para elas, assim, talvez algo que vocês quisessem ter ouvido, né? Quando jovens. Um recado que vocês queiram deixar para as meninas. Bom, eu quero deixar assim, que é muito importante, primeiro, o autoconhecimento, assim, na minha visão. Então, assim, quanto mais a gente puder se conhecer e entender quais são as nossas forças, quais são as nossas limitações, aquilo que é importante para nós ou não, o que que nos move, mais a gente vai ser assertivo e vai poder fazer escolhas melhores na vida. Então, assim, eu diria que primeiro, foquem em vocês e em se conhecerem para que vocês tenham esse repertório e arcabouço interno, pessoal. Depois, se cerquem de pessoas que sejam boas referências ou busquem conexões e relacionamentos, porque a gente vive em comunidade, a gente vive com pessoas e as pessoas, elas nos impulsionam, elas nos ajudam em diversos sentidos, né? Então, elas são chaves na nossa trajetória, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Que vocês sejam persistentes, porque vai ter muito não, vai ter dificuldade, vai ter desafio, só que a persistência é a chave. Então, não deu certo agora, não é o momento certo. Continua aprendendo, continua lutando, continua caminhando, que vai dar certo, né? É um movimento e aprendizagem contínua, não vamos parar, não. Então, sejam persistentes. E, por último, eu diria assim, coragem e atitude, no sentido de se apropriem daquilo que vocês querem, sigam em frente, lutem, tenham coragem aí para arriscar e para sempre ter iniciativa de dar um passo. Não fiquem parados, né? Deem o primeiro passo e assumam esse movimento que é de vocês. Porque se vocês também ficarem esperando as outras pessoas, elas não vão conseguir apoiar para levar vocês aonde vocês querem. Então, assim, eu daria essas dicas, assim, autoconhecimento, persistência, coragem, atitude, aprendizagem contínua e foco aí para que vocês conquistem e cheguem aonde vocês querem. Eu deixaria essas dicas que me ajudaram muito. Pronto. Mesmo, eu acho que assim, o autoconhecimento é importantíssimo, reforço bastante todas essas outras suas dicas e falo o seguinte, primeiro, eu acho que ouçam o coração de vocês, jovens, não tenham medo de errar,
vá andando no seu caminho. Se precisar retornar e fazer outro caminho, vai fazer. A gente consegue e vai andando e coloque sempre, né, você ali à frente de tudo. Se ame bastante. Não vá procurar, muitas vezes, o jovem, eu quero essa profissão ou essa porque dá mais dinheiro, dá isso. Não. Ouça seu coração e faça bem feito o que você vai se prontificar a fazer. Eu acho que é esse daí. Não tenha medo. Siga seu caminho e siga o seu coração. Vai que dá certo. Pô, arrasaram. Gostei muito do recado. Meninas, olha, o pessoal aqui da Júnior já me falou para eu tentar ler os comentários, porque vocês estão, assim, sendo muito prestigiados nos comentários. Não sei se vocês conseguiram ler ao longo da live, eu li assim rapidinho alguns, mas tem muita gente, eu achei muito bacana isso, muita gente agradecendo vocês, né, trazendo que são exemplos de liderança, agradecendo pelo conhecimento, pelo apoio. Eu achei muito bacana isso, é a primeira vez que eu vejo, assim, esse carinho tão grande de pessoas, né, trazendo aqui nos comentários. Geralmente tem um ou outro comentário, mas assim, realmente me surpreendeu a quantidade de pessoas que realmente estão junto de vocês, que admiram, né, vocês. Eu achei muito bacana. Vou tentar ler aqui rapidinho alguns comentários. Rosângela mandou um comentário, né, escreveu aqui para Mônica, agradecendo. E reconhecendo, né? Agradecendo ela e reconhecendo por ela ser uma inspiração. Tem outro também para a Mônica, que é um exemplo de simpatia e competência. Jordana agradeceu pela live incrível, que vocês continuem inspirando as pessoas que estão ao redor. Agradeceu a Mônica também. Tem bastante agradecimento aqui. Eita, não sei se eu vou conseguir ler todos, hein, gente? Bastante. Muitos parabéns, enfim. Não vou ler todo. O pessoal da Júnior não puxa minha orelha, não, mas não consegui ler tudo, porque tem bastante comentário. Mas ao longo da live chegou bastante, enfim, bastante agradecimento, assim. Achei interessante que muita gente agradecendo por ter a oportunidade de ouvir a história de vocês, né? E pelo impacto que cada uma gerou na vida das pessoas. Eu achei muito massa isso. Achei muito legal. Não consegui ler o comentário de todo mundo, que foi ao longo da live, vieram alguns aqui. Mas, por conta do nosso tempo, eu já vou encerrar. Gostaria de agradecer, em nome da Júnior Achievement, né, todos os nossos parceiros, toda a nossa equipe, diretores, voluntários. Agradecer por vocês terem dedicado o tempo de vocês, que é o bem mais precioso que a gente tem, né, para dividir, compartilhar um outro bem muito precioso que a gente tem, que é a nossa história. Então, quero muito agradecer vocês, assim, para mim foi muito especial, muito importante, né, pela comemoração, né, ter duas histórias muito bacanas, de duas mulheres incríveis, né, apesar de ter conhecido vocês só pela live, pelo que a gente conversou aqui, não restam dúvidas de que vocês são realmente incríveis, que vocês impactam de forma positiva, né, todas as pessoas que estão ali ao redor de vocês. Então, queria muito agradecer, né, em nome da Júnior, dos nossos parceiros, todos os voluntários, deixar as portas abertas, né, para vocês virem conversar com a gente, baterem papo com a gente sempre que quiserem, se quiserem participar, né, de um ou outro programa, já tem gente que participa, né, mas as portas da casa, assim, estão abertas para vocês. E para quem se interessou, né, no Sabin, né, nas meninas, Desculpa, eu esqueci o nome da outra empresa, doida. Martins. Pronto, Martins Atacadista ou Iamar. Vocês procurem também, pesquisem se tiver, né, alguém que está, não sei, querendo estágio ou querendo conhecer mais de outras empresas, né? Pesquisem sobre as empresas delas. Vocês viram, né, que são empresas que tem espaço para quem quer empreender, para quem quer crescer, para nós mulheres que queremos conquistar também bastante coisas, então procurem também. E quem tem interesse, né, e também tem a missão, né, e acredita no propósito de mudar o nosso país através da educação empreendedora, através dos jovens também, se voluntariem, né, venham para a Júnior Achievement também para serem voluntários, para a gente aumentar aí a nossa rede de impacto positivo. Bom, é isso, meninas. Muito obrigada. Tenham uma excelente noite, um excelente restinho de semana. E foi uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui com vocês e conhecer a história de vocês. Eu também agradeço demais. Muito, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, viu?
Obrigada, Agna. Obrigada a vocês também, né? E adorei participar e adorei conhecê-los, foi muito bom. E um beijo Que grande no maravilha. coração de cada um. Um beijo, meninas. Boa Beijo. noite. Beijo Boa a todos que noite. participaram. Obrigada.